Tudo bem, gente? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Caio. Aquela é a minha esposa, a pastora Carol. Desde o começo da semana, na verdade, queridos, há um tempo atrás, desde que eu comecei a andar um pouco naquilo que eu entendia que Deus tinha me chamado, eu sempre tive uma paixão, talvez essa seja a palavra certa, por família, por entender o princípio da família. Eu sempre olhei para aquilo, para a Bíblia, isso sempre encheu os meus olhos, sabe? Eu sempre achei tão lindo isso, de como Deus havia formado o primeiro casal, de como Deus se estabeleceu, e de como Deus escolheu fazer as coisas através de família. Então eu sempre olhei para a Bíblia e sempre vi os princípios de Deus na palavra e sempre achei isso muito lindo. Eu sempre falava para o meu pastor, para o pastor Gê, eu falei assim, um dia eu acredito que Deus vai me conduzir para um lugar onde eu vou pregar para casais, pregar para família. Eu sempre tive isso dentro do meu coração. Mas ao mesmo tempo eu entendo, querido, que é uma responsabilidade gigantesca. Todas as vezes, na verdade, que não só quando nós pegamos o microfone para pregar a palavra ou qualquer coisa assim, mas quando nós subimos aqui, querido, e as pessoas estão nos olhando, você está se colocando de alguma forma como modelo. E quando a gente fala principalmente a respeito de casamento, e isso é para mim, não que outras pregações que não falem sobre casamento não tenham o seu peso de responsabilidade, mas quando a gente fala a respeito de casamento, para mim é como se tivesse um peso adicional ainda, porque eu vou estar falando a respeito de princípios e de ensinos que representam a forma como Deus quis se relacionar com a sua noiva. Ele sempre colocou desse jeito, é o noivo com a noiva. E ele determinou princípios na sua palavra para que um casamento dê certo, olhando para ele. Então quando eu olho para isso, para o matrimônio, e quando se prega a respeito disso, eu falo, Deus, é uma responsabilidade muito grande, porque qualquer situação ou qualquer ensino que pode dar errado, eu vou estar representando errado a forma como o Senhor escolheu se manifestar sobre a face da terra, a forma como o Senhor escolheu fazer com que o relacionamento fosse manifesto entre o noivo e a noiva. Há pouco eu recebi uma palavra nesse sentido, que falava que quando o noivo com a noiva se aliam, eles andam debaixo de um princípio correto, eles profetizam a volta de Cristo. Porque o que ele vem buscar, querido, é uma noiva adornada. É um noivo preparado como é Jesus, e ele vem buscar a sua igreja pronta para ele, adornada. Ou seja, vestida da forma correta. A Bíblia fala dos adornos como atos de justiça. A Bíblia fala de princípios nos quais nós precisamos andar, querido, que preparam a volta de Jesus. E quando nós olhamos para o matrimônio e para o casamento, eles representam todas essas coisas. É como se Deus falasse, é um peso de responsabilidade, não só para aqueles que ensinam, mas para aqueles que um dia também decidiram se unir a alguém. A gente carrega isso. Queira quando a gente casou ou não, a gente não entendia isso, talvez por ignorância quando a gente casou, mas nós carregamos isso, e isso é um peso para nós muito grande. Então quando falar sobre casamento, para mim isso gera esse peso. E eu queria, querido, antes de entrar na palavra, eu queria que nós orássemos, tivéssemos um tempo de oração, que você estendesse sua mão sobre mim, que todo bom depósito que durante, não foi essa semana que eu me preparei para essa pregação, que eu me preparei para uma ministração, foram anos, desde que eu me casei, conseguindo olhar para um pai. Eu nunca fui num congresso de casais, querido, eu nunca participei de um congresso de casais. Eu tive um pai que me conduziu e que me ensinou o que significa casamento aos olhos do Senhor. E debaixo desse princípio é que eu tenho tentado caminhar. Então que você estenda a sua mão para mim, querido, para que não só na semana que eu entendi aquilo que Deus confiou para que eu falasse aqui para nós, mas para que durante todos esses anos, tudo que Deus depositou sobre a minha vida, querido, eu consiga compartilhar com vocês de alguma forma. Amém, gente? Espírito Santo, eu peço a sua graça, Deus, nesse momento, Pai. Que Espírito Santo, o Senhor venha conduzir, Pai, tudo que nós fizermos nessa noite, tudo que for falado nessa noite, Pai.
Que não seja a minha vontade, Deus, que não seja a minha carne, Pai, que não seja o meu entendimento, Deus, mas que seja o Teu Espírito a nos guiar, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. A Tua palavra diz que ela não volta para o Senhor vazia, Deus. Então que ela gere os frutos, Pai, que ela cumpra o propósito, Deus, a quem está sendo lançada, meu Pai, em nome de Jesus, Deus. Que casamentos possam ser restaurados, Pai, que enlaces, Espírito Santo, e alianças, Senhor, possam crescer em Ti, Senhor, possam crescer em entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos a Sua graça para esse momento, Pai. Amém. Queridos, eu falei aqui, né, agora que eu nunca fui num congresso de casais, nunca participei de um congresso de casais. Eu lembro que quando eu morei um tempo em Moçambique, e logo depois que eu voltei de Moçambique, eu fiquei noivo da Carol, e logo durante esse período a gente saiu da igreja da qual nós éramos. E eu lembro que eles já iam, né, porque eu já tinha amizade com o Mateus, com a Lélia, já tinha amizade com o pastor e com a pastora, e eu lembro que logo quando a gente saiu, o Senhor nos direcionou para que hoje se tornou a Casa da Misericórdia. Eu falei, pô, vocês sacanearam comigo, porque eu sempre tive vontade de ir no encontro de casais, sempre tive vontade de participar de um, né? E no meio disso tudo, uma das coisas que eu lembro que logo quando eu casei, ou muito perto disso, eu sempre ouvia isso. Não me lembro se foi numa pregação específica, mas eu lembro que eu sempre ouvia pessoas pregando a respeito disso. Talvez quando eu era noivo, como um aviso para mim, mas era assim, olha, quando você se casar, você precisa ter no seu coração uma verdade, que você está casando, que você não pode casar simplesmente por casar, mas agora o seu propósito, a partir do momento que você entrou nessa aliança, é fazer com que a sua pessoa, com quem você está se casando, seja feliz. Então todo o seu esforço, todo o seu empenho tem que ser nesse sentido. Então você não está casando para se satisfazer, mas você está casando para satisfazer aquela a quem você está se aliançando. Eu lembro que eu sempre ouvi isso, e eu achava muito bonito, falava, nossa, que legal, e que propósito bonito e tudo, né? Mas à medida que eu fui caminhando, querido, eu fui percebendo que isso é uma mentira, que na verdade eu não casei para fazer a minha esposa feliz. Isso talvez é uma cultura que entrou dentro de nós, que quando a gente fala a respeito de propósito de casamento, a gente acredita que eu simplesmente me casei com ela para que agora todos as minhas forças e as minhas vontades sejam focadas nela para que ela seja feliz. E na realidade não é isso, querido. Eu queria transcorrer um pouquinho com vocês ao longo dessa noite, eu queria falar um pouquinho sobre unidade, eu queria falar um pouquinho sobre propósito de casamento. E antes disso tudo, Deus sempre fez algo com nós nessa casa que a gente aprendeu com o nosso pastor. Eu sempre aprendi a estudar alguma coisa e entender o que Deus estava querendo dizer na sua raiz, me voltando para os princípios. Porque uma coisa é a gente entender o mandamento e a gente olhar para o mandamento. Outra coisa é a gente entender um princípio que está por detrás de tudo aquilo que Deus fala. Porque o princípio ele fala de matriz, ele fala daquilo que daquilo que de fato fala a razão, o porquê aquilo existe. Então quando nós entendemos um princípio de Deus, o que nós estamos entendendo na verdade qual é a razão de Deus ter feito aquilo, o porquê que Deus se manifestou dessa forma. Então quando eu olho para o casamento, Deus ele manifestou princípios que regem o casamento e que garantem o funcionamento do casamento de acordo com aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Eu acho que é em Hebreus capítulo 1, eu não vou lembrar agora o verso, a Bíblia fala que todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra de Deus. Ou seja, é como se Deus sustentasse tudo aquilo que Ele falou através da sua palavra. E nas entrelinhas disso eu entendo, é como se Deus sustentasse e garantisse toda a estabilidade daquilo que Ele criou e daquilo que Ele falou através de princípios que regem essas coisas. Então nós temos princípios naturais, como por exemplo a lei da gravidade. Se eu pegar isso daqui e jogar, ela vai cair, independentemente da minha vontade ou não, eu não tenho como ir contra isso, porque é um princípio estabelecido. E isso você pode aplicar em várias áreas. E no casamento, querido, é a mesma coisa. Então quando nós olhamos para o matrimônio,
E quando nós olhamos para o casamento, nós precisamos entender quais são os princípios que Deus estabeleceu para que o funcionamento do casamento ocorra da maneira correta. Não é simplesmente a gente casar com alguém e se empenhar, como eu falei no começo aqui, para fazer o meu companheiro feliz ou para fazer a mulher da minha aliança feliz. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, pai, eu preciso entender os princípios que movem o seu casamento, porque se eu estou entrando em algo que o Senhor instituiu, e se eu estou entrando em algo que o Senhor criou, eu preciso entender os princípios que o regem. Porque senão, querido, a oportunidade, na verdade a probabilidade, disso dar errado é muito grande, como a gente está vendo os divórcios acontecerem aos montes. Crescem o número de psicólogos, crescem o número de pessoas que tentam ajudar casais, mas o número de divórcios só aumenta, porque não tem a ver com nós estudarmos com a terra a forma como um casamento deve funcionar. A gente precisa perguntar para o céu como um casamento funciona, porque se foi Deus quem criou, é Ele quem vai decidir as coisas, é Ele quem vai fazer com que as coisas aconteçam. Mas os nossos olhos precisam estar voltados para essas coisas. Então a primeira vez que Deus fala a respeito de casamento, que Deus estabelece o matrimônio em Gênesis, com Adão e com Eva, e eu queria começar por lá, eu queria que você abrisse a sua Bíblia ali. Abre em Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Perdão, vamos começar do 26, eu acho que fica mais fácil para a gente entender e contextualizar aqui. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Só até aqui, querido. Nesse primeiro momento, Deus cria todas as coisas e Ele profere a criação do homem. Deus não forma o homem aqui. Deus simplesmente fala: olha, eu vou criar o homem. Tanto que nós lemos aqui em Gênesis 1, 26. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, Deus está falando a respeito da criação do homem, e Ele fala que nele existiam homem e mulher. Ele criou a figura do homem e da mulher. Aqui em Gênesis 1, 27. Quando nós pulamos e vamos para o capítulo 2, a gente vê o processo de formação do homem, que é onde Deus estabelecida a sua criação e o propósito pelo qual Deus havia criado o homem e a mulher, Deus manifesta em primeiro lugar o homem. Vamos lá, em capítulo 2, a partir do verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, aqui, querido, Deus forma o homem do pó da terra. Deus pega aquela palavra que ele havia lançado a respeito da sua criação, e ali Ele faz um homem. Ele forma o homem do pó da terra, planta um jardim para ele, coloca o homem ali dentro, dá regras para o homem, estabelece coisas para o homem, diretrizes e propósitos para o homem, se relaciona com ele e fala: Adão, a gente vai viver aqui. Até então, o que Deus havia manifesto para o lado de fora foi o homem. E a Bíblia fala, se você ler, a gente não vai ler por tempo, mas se você continuar lendo o capítulo 2, o governo sobre o jardim do Éden estava sobre Adão. Ele era a imagem e semelhança de Deus. Deus havia colocado, implantado isso nele. Deus modela ele, sopra nele o fôlego da vida, e aquele homem formado manifesta na sua plenitude a imagem e a semelhança de Deus. E em cima do governo que Deus havia estabelecido para que Adão o efetuasse, o exercesse, a Bíblia fala que logo no verso 18, a Bíblia fala: olha, Adão, você tem governo sobre todas as coisas, então é responsabilidade sua, mais ou menos isso que Deus está querendo dizer, dar nome a todos os animais, chame todos os animais e dê nome a eles, ou seja, dê destino, dê propósito para eles, porque nome na Bíblia fala a respeito de propósito e fala a respeito de destino. Ele coloca na mão do homem, que tinha o governo sobre essas coisas, para que ele desse destino àquilo que o homem mesmo governasse. Está dando para entender? Então, quando eu imagino que seja assim, eu acho que foi o pastor um dia que eu ouvi falando assim, que no final do capítulo 2,
A Bíblia fala que depois de Adão dar nome para todos os animais, ele percebeu que não tinha ninguém que correspondesse com ele. É como se Adão começasse a dar nome para os animais, ele visse os parzinhos de espécie. Ele falava, opa, tem alguma coisa errada, porque todos eles têm macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, e de alguma forma eles vão se reproduzir, porque essa foi a ordem de Deus, que eles se reproduzissem, e eles vão se reproduzir através da relação entre macho e fêmea, mas eu olho para mim e não encontro ninguém que me corresponda, alguém que seja igual a mim. E a Bíblia fala, querido, no verso 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou umas das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ou seja, Deus, nesse ato, ele fala, é verdade, não tem ninguém que te corresponda, Adão. E a forma como eu vou fazer para que uma mulher venha ao seu lado e ela lhe seja uma auxiliadora idônea, alguém que lhe correspondesse, a Bíblia fala que derrubou sobre Adão um profundo sono, como se Deus estivesse matando de fato Adão ali naquele ato. E de Adão, homem, ele tira uma parte de Adão, uma costela de Adão, e ali a Bíblia fala que ele transforma numa mulher e ele a apresenta para Adão. E aí quando Adão olha para ele, fala, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E parte importante para a gente entender aqui, querido, que Adão, ele não pediu ou ele não sentiu falta de uma auxiliadora idônea para ele, porque ele não fosse inteiro. Adão era inteiro, ele era completo em Deus. Não tinha nada que lhe faltasse. Eva não era a cara metade de Adão. Eva não era a alma gêmea de Adão. Alguém que Adão olhasse e falasse, está faltando algo para me completar aqui. Não, Adão era inteiro. Porque em Gênesis 1:27, a Bíblia fala que no homem, Deus criou o macho e fêmea. Eles eram completos em Deus. Eles não tinham falta de pedaço. Adão não sentia uma falta dele, que ele precisava de alguém, simplesmente para que se cumprisse uma outra metade. Eles eram inteiros em Deus. O que Adão sente falta é de uma auxiliadora que lhe correspondesse para que um propósito que Deus havia estabelecido seja cumprido. Ele falou, Deus, você pediu para que eu frutificasse, para que eu multiplicasse, para que eu enchesse a terra, mas não tem ninguém que me corresponda. Então eu preciso de alguém, Pai, que eu olhe e eu consigo ver correspondência, ela seja idônea, ela seja assim como eu sou, imagem e semelhança, para que ela me corresponda e a gente cumpra um propósito sobre a face da terra. Não tem a ver com que Adão estava infeliz no jardim do Éden, então Deus deu para ele uma mulher, para que a felicidade de Adão fosse maior, ou para que a felicidade de Adão fosse retomada. Não, Adão era inteiro, querido, ele não sentia a falta das coisas, ele vivia num lugar lindo, ele tinha relacionamento com Deus todos os dias, ele tinha a imagem e semelhança do Pai, ele não tinha falta dessas coisas. Mas para que um propósito acontecesse, daquilo que o próprio Deus havia liberado, uma auxiliadora, alguém que Deus havia e que deveria colocar ao lado de Adão, para que em propósito, em unidade de propósito, eles conseguissem cumprir aquilo que Deus havia lançado sobre o homem. Olha, você vai frutificar, você vai multiplicar, você vai sujeitar a terra e você vai enchê-la. Então não tem a ver com nós casarmos ou nós entrarmos em uma aliança, porque eu tenho agora um encargo ou o empenho e a força de fazer o meu companheiro ou a minha companheira feliz, aquela com quem eu me casei. Não tem a ver com isso, querido. Deus não criou o matrimônio para que a partir de agora você fizesse a sua esposa feliz. Deus criou o matrimônio para que vocês cumprissem um propósito sobre a face da terra. E Deus deu princípios para que esse propósito seja cumprido através do homem e da mulher. Então não tem a ver com nós nos enlaçarmos, porque eu tenho afinidade com aquela pessoa, porque eu me identifico com ela na minha carne, que é o que na maioria das vezes acontece.
Pouquíssimas vezes a gente vê alguém entrando em matrimônio com outro por causa de propósito, porque entende que Deus estabeleceu algo com isso. Ainda que seja a responsabilidade do homem escolher, porque a Bíblia fala que o próprio Deus, o Pai, trouxe Eva a Adão, mas quem escolheu e fez dela uma esposa foi Adão que resolveu fazer. Deu destino para ela, falou assim: então você foi tirada de mim, será chamada varoa. E ele chamou para si ela, ainda que o pai trouxe para ela. Ele fala: você quem vai cumprir o propósito comigo. Por isso que eu acredito, querido, eu entendo dessa forma que na maioria das vezes as crises que nós temos em muitos casamentos, ela tem a ver com isso. Porque todo casamento que ele se sustenta com um ou com o outro, seja com o marido ou seja com a esposa, com ele se voltando para si ou para o outro como propósito, então eu me volto para mim de forma egoísta, ou eu me volto para minha esposa ou para o meu marido para que eu vou fazê-lo feliz, esse casamento não vai dar certo, porque não foi assim que Deus estabeleceu. E isso não quer dizer em nenhum momento que se um casamento for voltado para o propósito de Deus, que não vai haver felicidade. E esse é o ponto, porque aonde há propósito de Deus, querido, há toda provisão, porque aquilo que Deus criou e aquilo que Deus estabeleceu, se a gente andar da forma correta, nos princípios que Ele criou, vai ter provisão para as coisas acontecerem. A gente é testemunho nessa casa, não só a respeito de casamento, mas para tantas outras coisas. Aonde há propósito, há provisão. Aonde há propósito, há recurso. Deus libera isso, porque você está se alinhando com um plano eterno que Ele estabeleceu. Ele fala: você está andando no caminho que eu criei. Você está andando nos princípios que eu estabeleci. Então é impossível que esse casamento não desfrute de felicidade, não desfrute de benefícios, porque ele está andando debaixo de uma unidade de propósito. Por isso que eu acredito que pessoas se perdem nisso, porque elas estão na verdade preocupadas, e isso dentro da igreja, elas estão preocupadas em resolver o problema e não a causa. Elas querem uma provisão de Deus para resolver o problema no casamento delas, mas elas não querem ir na causa do problema, para acabar com esse problema. Então quando Deus não é a solução, elas vão em psicólogos de casais, e eu não tenho nada contra psicólogos de casais, querido. As pessoas podem se aconselhar com pessoas que são mais experientes, mas o problema é que é dar murro em ponta de faca, a gente querer fazer acontecer, não, porque vai dar certo, enquanto o que Deus está falando, Ele fala assim: não vai dar certo, porque eu não fiz o seu casamento, e eu não instituí o casamento para que ele dê certo, mas para que ele cumpra um propósito. E você pode até ser feliz, mesmo que você não ande nos princípios de Deus, mas esqueça cumprimento de propósito. E eu entendo que eu estou falando para pessoas aqui que querem cumprir a vontade de Deus, que não simplesmente se enlaçaram para fazer o outro feliz, mas que querem de fato entender a vontade de Deus, entrar nela e viver aquilo que Deus tem, querido. Porque o casamento, ele não é simplesmente uma união de duas pessoas, ele reflete algo maravilhoso. Então o que acontece muitas vezes é isso: a gente busca a provisão para que se resolva um problema no casamento, enquanto Deus está falando: você não tem que buscar a provisão está no propósito. Busca andar nos propósitos que eu mesmo estabeleci. Então são duas pessoas inteiras que se unem, mas que decidem ser uma só carne. Vocês entendem a diferença? Então não é alguém que vem para me completar, querido, eu sou inteiro em Deus, como assim a minha mulher é inteira em Deus. Mas quando nós nos unimos, nós decidimos ser uma só carne, porque nós entendemos que através desse relacionamento, que desse matrimônio, Deus tem um propósito estabelecido, e que quando nós unimos, Deus fala assim: sim, se você estivesse sozinho, você poderia cumprir propósito, mas como você decidiu se unir, então existem coisas inclusive maiores que eu posso ter para você, porque você agora a partir de então está refletindo aquilo que o noivo e a noiva profetizam. E nós precisamos entender esse lugar de propósito, querido, que não tem a ver com felicidade, que não tem a ver com essas coisas, mas tem a ver com cumprimento. E eu quero entrar um pouquinho, querido, que quando a gente fala a respeito de unidade, é muito vago entender o que significa unidade. E eu entendo que em Gênesis Deus deu alguns passos para o homem conseguir identificar
O que significa você olhar para um casal e falar assim, esse casal tem uma unidade em Deus. Ou seja, esse casal, ele de fato é uma só carne. E quando eu falo só uma carne, eu não estou falando de relação sexual. Olha para o lado espiritual dessas coisas. Então não é simplesmente, eu me tornei uma só carne com a minha esposa porque eu tive uma relação sexual com ela. Você não se torna uma só carne com Cristo porque você aceitou a Ele, mas porque você se relaciona com Ele. Porque você se entrega a Ele, porque você se coloca à disposição de segui-lo, e assim é num casamento. Então nós nos tornamos uma só carne simplesmente porque agora nós temos uma relação sexual, e a Bíblia diz isso. Sim, a Bíblia diz, no físico isso acontece. Mas para que as coisas sejam construídas no espiritual, querido, e as coisas ganhem autoridade num nível maior, nós precisamos entender o que as coisas no espiritual estão querendo nos passar. Então quando Adão chega em Gênesis, e ele olha para Eva, e ele fala, olha, então ela vai se chamar varoa, ela de fato é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Logo em seguida, Deus fala algo para Adão. Vamos lá, verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus, e eles não se envergonhavam. A partir do verso 24, querido, Deus, ele trata com o homem como se fossem etapas. Ele fala assim, olha, por isso o homem, para que ele se una com a sua mulher em matrimônio, em primeiro lugar ele vai deixar pai e mãe, ele vai se tornar um com ela, e ele vai se fazer uma só carne com ela. Como se Deus estivesse falando de 3 situações que o homem precisasse praticar para que de fato ele conseguisse se enlaçar com a sua esposa. Não simplesmente porque ele disse sim na hora do altar, mas se a gente quer refletir algo que Deus de fato criou, nós precisamos entrar e entender isso. E antes de eu até entrar um pouco nisso, querido, entenda, homem, antes do matrimônio acontecer, antes do matrimônio acontecer, mas quando você se enlaça com ela, Deus coloca um peso de responsabilidade sobre o homem que é muito grande. Porque ao passo que quando a gente fala para as mulheres a respeito de submissão, e algumas não entendendo isso, podem até torcer o nariz. Mas para o homem, querido, ele precisa morrer pela sua esposa, assim como Cristo morreu pela sua igreja. É a primeira coisa que Deus fala para Adão. É como se Deus estivesse construindo para Adão e mostrando para Adão como que ele precisa fazer. Adão, então você não achou ninguém que te correspondesse, então eu vou tirar de você, Adão, alguém. A Bíblia fala que ele mata Adão e ele transforma numa mulher. Aquela palavra transforma fala de edificação. É como se Deus já estivesse falando, Adão, assim como eu fiz uma mulher e eu trouxe ela para você, a sua responsabilidade é edificá-la como esposa. Aqui é a sua mulher. Agora edifique, assim como eu edifiquei uma mulher, edifique uma esposa nela, porque eu estou trazendo ela para você, e você vai fazer isso através da morte. Você vai fazer isso se negando. Assim como Cristo morreu para lavar a sua noiva, assim você vai morrer para lavar a noiva que você escolheu. É assim que as coisas começam. Por isso que esses dias Deus me pegou com algo, querido. Eu lembro que todas as vezes quando o meu pastor pregava isso, falava, você precisa morrer pela sua esposa. Eu falei, Deus, mas na prática, né, como que essa coisa acontece? Como que isso se dá? Porque se isso é um princípio em que a edificação dela vai começar a partir daquilo que eu oferecer para ela em matéria-prima, então precisa vir de mim. Porque eu não posso nem cobrar dela alguma coisa que eu mesmo não estou oferecendo. Deus fala, você está cobrando dela, mas nem matéria-prima você está dando. Porque Adão deu, ele morreu e deu da costela dele. E nós precisamos entender, querido, que existem e podem existir várias formas em que você, homem, vai entender isso, e assim como Cristo morrer para que a sua noiva seja edificada. Mas existem 3 pilares, ou 3 coisas que nós adoramos a Deus, que quando nós olhamos para Deus, nós gostamos em Deus. Porque isso fala de nós como noiva. Então Deus fala, nós adoramos ao Pai porque Ele tem sobre nós um amor incondicional. Nós adoramos o Pai pela sua graça, nós adoramos o Pai pela sua misericórdia. E todas essas coisas que nós adoramos em Deus e que nós vemos em Jesus,
Quando nós trazemos isso para a luz do casamento, nós homens precisamos exercer isso sobre as nossas esposas. Então o mesmo Deus que eu adoro, e que quando eu não consigo cumprir as condições, Ele olha para mim e fala, ainda que você não cumpra as suas condições, eu ainda continuo te amando. Assim deve ser o homem em relação à sua esposa. Porque na maioria das vezes o homem, ele acaba se irritando com a sua esposa quando ela não cumpre as condições que ele acha que deveriam ser cumpridas, e a gente se irrita com elas, enquanto Deus fala assim, mas você me adora por amor incondicional. Então como que você vai manifestar o Cristo para ela e morrer por ela, para que ela seja edificada, se quando ela não cumpre essas condições, você não a ama? Nós não casamos com ninguém perfeito, querido, e vice-versa. Da mesma forma, a misericórdia de Deus, ela vai errar, da mesma forma que você precisa ser paciente, da mesma forma que quando você olha para situações que acontecem dentro da sua casa, Deus não vai dar uma mulher que nunca erra para você, pelo contrário, ela vai errar talvez muitas vezes, e você vai precisar exercer misericórdia, assim como Ele exerce misericórdia. E a mesma coisa com a graça. Então quando a gente olha muitas vezes e fala assim, mas ela não está correspondendo de forma apropriada, mas ela não merece isso e não merece aquilo, e Deus olha e vira e fala assim, mas não é questão de merecimento ou de não merecimento, é questão de que você escolheu, e você como homem tem a responsabilidade de me manifestar para sua esposa. Então quando você me adorar a respeito dessas coisas, quando você me adorar a respeito de graça, quando você me adorar a respeito de misericórdia, e você louvar porque eu sou todas essas coisas, lembre que você também precisa ser para com a sua esposa. Pensar que quando ela não cumpre as condições que você acha que ela deveria cumprir, você deve amá-la mesmo assim, porque é dessa forma que ela vai ser edificada, é dessa forma que o seu casamento vai começar a andar nos trilhos. E eu estou pregando para mim, viu, querido? Quando nós não somos pacientes, quando nós não somos longânimos, quando nós nos irritamos por coisas que não deveriam ser e que não deveriam acontecer, coisas pequenas, Pedro fala isso, olha, vivei a vida comum do lar com entendimento. Eu creio que Pedro está falando de coisas pequenas que podem acontecer no nosso dia a dia, querido. E são essas coisas que são detalhes, mas que ao longo dos anos, querido, isso vai edificando, e a gente pode olhar e falar assim, ele de fato é o noivo, ele de fato morreu para que uma noiva seja edificada. Nós homens precisamos entrar nesse lugar, e eu só falei de 3 coisas aqui, porque foi as coisas que Deus falou para mim, e você pode isso levar para várias situações do seu casamento e dentro da sua casa, mas nós homens precisamos entender isso, querido, que a nossa esposa, ela vai ser a noiva, a partir daquilo que eu oferecer para ela como matéria-prima dentro da minha casa, para que o meu casamento comece a dar certo. Esse ponto de partida precisa vir de mim, de mostrar para ela quem de fato é o Cristo naquele lugar. Então eu vou amá-la incondicionalmente, eu vou exercer misericórdia ainda que não mereça, porque misericórdia você concede, e eu vou exercer graça, porque independentemente de merecimento, assim Cristo faz comigo, porque é assim que Ele me trata como eu, a sua noiva. Isso não tem a ver com você consertar coisas dentro da sua casa, isso tem a ver com você se posicionar como Cristo se posiciona, porque o Cristo nos corrige como noiva, mas Ele faz da forma correta, e nisso Ele traz edificação sobre a nossa casa e sobre as nossas vidas. Então Deus começa com isso em Adão, e depois fala, Adão, depois disso você vai precisar deixar o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro passo que você vai precisar cumprir, Adão, para você começar um casamento e para que ele dê certo. E isso fala, querido, de homem, você precisa deixar o seu pai e a sua mãe emocionalmente, você precisa deixar o seu pai e a sua mãe espiritualmente, você precisa deixar o seu pai e a sua mãe financeiramente. Porque quando a gente trabalhou um tempo aqui, e mais ou menos uns 2 anos atrás, Deus começou a trabalhar com nós a respeito de libertação. E eu entendo, querido, que a partir do momento que eu saí da casa do meu pai, e eu entrei em matrimônio com a Carol, com a minha esposa, é a minha casa que está sendo estabelecida a partir de mim. Eu devo aos meus pais honra, por aquilo que eles fizeram, eles têm o seu lugar, mas em Cristo, querido, e para aquilo que eu quero estabelecer para a minha casa, Deus fala, você precisa deixar o seu pai e a sua mãe. Eu preciso quebrar laços emocionais, e não é que você não vai mais ver o seu pai e a sua mãe,
Mas quer dizer que emocionalmente vocês não são mais vinculados, porque agora o seu empenho e o seu coração vai se voltar para sua casa e para sua família. Você vai quebrar laços espirituais, ou seja, coisas que o próprio Deus, coisas que a sua própria família colocou sobre você, que muitas vezes não tinham nada a ver com os princípios de Deus e que você vai precisar reaprender. Porque nós como filhos, eu como um filho, querido, vi como era um casamento entre a casa do meu pai. Meus pais se divorciaram com 10 anos. Minha mãe se casou de novo, meu pai se casou de novo, ou seja, eu cresci vendo esse relacionamento sendo deturpado de diversas formas e maneiras. Alianças sendo quebradas. Então, quando eu vim e eu me uni a ela, eu falei, opa, eu preciso deixar o meu pai e a minha mãe. Eu preciso entender o que ficou ali atrás. Que a partir de agora, nos princípios de Deus e naquilo que eu quero fazer para minha casa, e naquilo que eu quero andar para minha casa, na verdade eles precisam ser deixados de lado. E financeiramente também. O certo, querido, e o fiel que Deus até nos falou recentemente, através de uma mensagem que o pastor nos ministrou, o homem ele deveria estar formado para receber a sua esposa. Falando financeiramente também. Talvez isso era mais dos antigos, né? Ele fala, não, eu vou me casar, mas eu preciso preparar minha casa para isso. Porque se você vai tirar ela da casa do pai, você precisa ter uma casa para levá-la. Então nós precisamos caminhando nesses lugares, querido. Onde nós precisamos quebrar essas pontes e esses obstáculos para que de fato o nosso casamento cumpra o propósito que Deus quer para nós. E em segundo lugar, Deus fala para que nós nos tornemos um só. E isso ele fala a respeito de unidade, querido. Isso não quer dizer que você e a sua esposa vão precisar ter os mesmos gostos. Isso não quer dizer que você e a sua esposa vão sempre querer ver as mesmas coisas, vão sempre querer sair para os mesmos lugares. Não tem a ver com gostos. Ainda que ao tempo em que você vai se casando, essas coisas elas começam a se enlaçar e daqui a pouco vocês acabam até gostando da mesma coisa. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios 11, que a mulher, ela não é independente do homem no Senhor e o homem não é independente da mulher no Senhor. Ou seja, quando nós nos casamos, querido, e nós nos tornamos um, nós estamos em unidade com a nossa esposa e com o nosso marido. O que isso significa na prática? Que não existem coisas ocultas entre vocês. A Bíblia fala em 1 João, eu quero ler com vocês, não precisam abrir. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, a comunhão entre as pessoas, ela demanda luz. Como eu falei aqui, num tempo que nós trabalhamos com libertação, muita coisa foi acertada entre casal, de coisas que precisavam ser faladas, precisavam ser colocadas às claras. Porque em unidade, querido, a gente consegue alcançar níveis maiores. Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 9, eu quero ler isso com vocês. Deixa eu abrir aqui que eu não anotei. Eclesiastes. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro, ai porém do que se estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Mas alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Ou seja, ele está falando de coisas positivas a respeito de quem é um. Só que na maioria das vezes, e você pode encontrar isso, querido, em muitos casais, que eles só dividem a mesma cama e o mesmo teto, mas na verdade eles não são um dentro de casa, eles não têm unidade dentro de casa, eles não compartilham as coisas, eles têm até conta separada do banco. Porque não existe unidade, querido. Qual é a vantagem disso? Se Deus fez de vocês um só, para que vocês andem em unidade, para que vocês andem em comunhão, porque a Bíblia fala que na comunhão a luz dele se estabelece. E comunhão fala de enlace, querido, fala de estarem juntos, fala de serem um, fala de terem unidade. E de novo, eu não estou falando de gostos, querido. Eu estou falando de vocês serem um, sem coisas ocultas, sem coisas escondidas, onde nós sabemos um da vida do outro, onde nós sabemos muitas vezes dos defeitos um do outro. Eu já cansei diversas vezes, querido, em situações com a Carol, de falar para ela de coisas que eu estava passando,
Porque eu não estou para lá simplesmente para dividir a minha cama com ela. Eu estou para lá para compartilhar coisas com ela. E muitas vezes Deus coloca a sabedoria na boca dela para me ajudar. Porque nós somos um. Eu li um livro um dia que o escritor ele falava sobre isso. Sobre honra entre os casais. Ele começou a questionar a Deus por que ele não estava tendo resposta para algumas coisas. E ele sempre olhava para a esposa dele com um certo desdém, falava, mas ela não precisa saber disso, ela não precisa saber disso e aquilo. E Deus falou com ele um dia, ele falou assim, pega um papel. Aí Deus falou para ele, faz um círculo nesse papel. E agora coloca um monte de pintinha nesse papel, dentro desse círculo. Aí ele fez todas essas coisas que Deus mandou. Ele falou assim, agora você pega isso e divide. Ele falou assim, isso são vocês dois. Ainda que você tenha o governo, ainda que a condução esteja sob você, existem algumas respostas que eu vou colocar na boca da sua esposa. Porque quando vocês se tornam um e vocês possuem unidade, as coisas estão estabelecidas na luz. Deus sopra, querido. Deus se move dessa forma. Por isso que a Bíblia fala, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário, ou seja, quando vocês se unem para um propósito específico, vocês se juntam para isso, o resultado é melhor, tem melhor paga do seu salário. Então não se trata de dividir uma cama e dividir um teto, falar oi, bom dia, boa noite, mas se trata de muitas vezes você conhecer o coração daquela a quem você está do lado, de vocês serem um, de vocês andarem, querido, em unidade. E a unidade, ela demanda luz. A Bíblia fala que quando nós andamos com comunhão com a luz, aquilo nos purifica de todo pecado. Eu acredito, querido, num nível de casamento, de verdade, que quando o homem e uma mulher, eles podem ter problemas e dificuldades em algumas áreas, quando isso é compartilhado entre os dois, e há uma intercessão, a Bíblia fala que quando dois concordarem na terra, é estabelecido no céu. Então quando o homem e a mulher eles se unem muitas vezes e batalham por um propósito que eles entendem, que dizem respeito à vontade de Deus, existe unidade e Deus responde do céu, porque o Senhor estabeleceu dessa forma. Quando dois concordarem na terra, existe concordância no céu. Mas muitas vezes a gente vive como se fosse solteiro, e aí a gente não consegue desfrutar de benefícios de coisas que o próprio Deus já falou a respeito do casamento. Então andar com coisas escondidas, querido, andar com coisas escuras não faz sentido. Você se uniu com a sua mulher, querido, você se uniu com o seu marido, vocês são um só. E nós precisamos entrar nesse lugar, querido. E depois Deus fala para Adão, depois que vocês se tornarem um, vocês também serão uma só carne. Parece que é a mesma coisa em relação ao segundo, mas não é. E eu sei que, como eu falei aqui no começo, que isso pode falar a respeito de relação sexual, e isso é. Todas as vezes que nós contraímos um matrimônio, nós nos deitamos com a nossa esposa, naquele ato, naquela relação sexual, nós falamos muito disso aqui. Quando o ímen da mulher estoura e há sangue ali, a aliança foi ratificada. Deus te libera de uma. Quando você nasce, o médico corta o seu cordão umbilical, ali tem sangue. É um pacto que você está debaixo daquela casa. E quando você se enlaça com a sua esposa, e você tem relação sexual e há sangue, aquilo é ratificado diante dos céus, como uma aliança que foi contraída. Tanto que em Números, eu acho, eu não lembro agora o capítulo, fala que se uma mulher fizer um voto, o seu pai estiver de acordo com esse voto, mas quando ela casa, se o seu marido não concorda com o voto que ela havia feito enquanto solteira debaixo da casa do pai, ela é obrigada a se desfazer do voto, porque agora ela está debaixo daquilo que o marido estabelece sobre ela. E eu entendo, querido, que quando o Senhor fala a respeito de sermos uma só carne, isso não tem a ver simplesmente com termos relação sexual. Isso tem a ver com nós construirmos coisas no Espírito. Isso tem a ver com, agora não é mais a minha vontade, é a vontade do Pai que se estabelece sobre nós, porque nós somos uma só carne. Assim como eu ceio com Deus, a noiva ceia com o noivo, e naquela comunhão, a ideia é que nós nos tornemos uma só carne, eu compartilho da carne e do sangue dele, e assim é a mulher com o seu esposo. Então leva isso para o lado espiritual, querido, aonde não se trata simplesmente de uma relação sexual,
Mas quando os dois se tornam uma só carne, e eles conseguem andar num nível de unidade muito maior, porque não o que vale mais é a minha vontade, o que vale mais agora é a vontade de Deus. Então quando um casal entende isso, existe uma autoridade espiritual naquele lar muito maior, porque eles vão estar andando debaixo da vontade do Pai, porque não interessa mais qual é a minha vontade ou qual é a vontade da minha esposa, porque os dois buscam uma vontade só. Então quando o pai estabelece algo sobre a casa e a mulher se coloca debaixo disso e entende isso, e eles se tornam uma só carne debaixo daquilo, querido, essa casa flui, essa casa vai embora, no sentido de prosperidade, no sentido de provisão, no sentido daquilo que Deus reservou para aquela casa, porque eles de fato são uma só carne. Quando a palavra do pai tem autoridade, a mãe entende isso, e ela estabelece isso para os seus filhos, querido, aquela casa consegue alcançar níveis muito maiores, porque como eu falei no início, a questão do casamento não está simplesmente em uma união. Eu entendo que Deus uniu os dois, assim como Adão e Eva, para que filhos fossem gerados, porque a gente vê isso na Bíblia. O interesse de Deus é sempre no filho, não é? O interesse de Deus sempre foi nos filhos. Então é o Antigo Testamento, Deus o tempo todo manda Moisés levantar tabernáculo, manda fazer aquilo, um monte de coisa, para quê? Para que o filho fosse revelado em todas aquelas coisas. É como se Deus se escondesse e falasse: o que importa é que o filho seja revelado. A promessa que Deus entrega para Abraão não tem a ver com Abraão, tem a ver com Isaac. Deus fala: Abraão, você é a quem eu entreguei a promessa, mas o cumprimento está no filho, o cumprimento está em Isaac. Então quando os dois se tornam uma só carne, eles possuem esse entendimento da vontade do Senhor, e eles fazem de forma perfeita, querido, e eles conseguem refletir de forma perfeita aquilo que é o noivo e a noiva. Os filhos são herança do Senhor, como de fato a Bíblia fala que serão, porque aquilo que vai sair de nós, o fruto que vai ser gerado de nós, querido, de fato, nós podemos encher a nossa aljava de flechas e lançar elas, porque esses filhos vão ter um modelo correto daquilo que de fato é essa relação, porque o propósito de Deus está nos filhos. Não é isso que diz Romanos 8:29, que a criação aguarda com gemidos a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Então o meu trabalho com o da Carol é para que nós sejamos uma só carne, para que os meus filhos consigam andar em níveis, e eles consigam sair dos lugares onde eles estão, e serem filhos de Deus por aí, cumprirem o propósito do Pai, terem um modelo correto dentro da casa. Por isso que Deus exclui o sacerdócio de Eli, porque Eli simplesmente não era um sacerdote corrompido, mas ele não corrigia os filhos. Sabe por que Hofni e Finéias acendia fogo estranho no altar? Porque o sacerdote daquela casa não oferecia e não mantinha acesa a chama no altar continuamente, como diz a palavra. Então quando o sacerdote da casa não mantém acesa a chama, os filhos acendem fogo estranho, porque é sobre nós, homem, responsabilidade de sermos isso. Então se os nossos filhos vão acender fogo estranho, é porque eu não acendi dentro da minha casa a chama que era para acender do Senhor. Eu não fiz da minha casa um altar, eu não fiz da minha relação com a minha esposa uma relação de Cristo e a igreja. Pensa no peso disso. Deus determinou isso, vocês vão refletir aquilo que é Cristo e a igreja, então façam de forma correta, andem nos meus princípios, porque só assim, querido, a gente vai conseguir, de fato, deixar legado, deixar herança para os filhos, para que eles manifestem num nível muito maior o propósito do Senhor sobre a face da terra. Então não se trata de uma união, querido, simples e pura. Não se trata de você fazer a sua esposa feliz. Se trata de você buscar a unidade do propósito que Deus enlaçou vocês dois, e nisso Deus tem a sua provisão. E nisso a multiplicação acontece de acordo com a vontade de Deus. E os filhos gerados, querido, eles vão olhar para os seus pais e eles vão ver a correta relação do noivo com a noiva. Isso é rico demais. Eu lembro que quando eu estudei direito, eu tinha um professor e a gente estava estudando herança. E esse professor ficava doido, porque ele achava a coisa mais injusta a herança. Ele fala: pô, mas o pai trabalhou tanto para deixar aquilo para os filhos. Na época eu não era nem convertido, mas eu lembro que quando eu comecei a estudar isso, eu falei: mas é a coisa mais linda que tem.
O problema dele, eu imagino que era o problema dele, é que ele não conseguiu transferir aquilo que ele achava que pelo menos deveria ser certo para o filho dele, então ele tinha medo de colocar a herança na mão do filho dele e o filho dele perder tudo. Mas quando nós fazemos e nós andamos nos princípios corretos do Senhor, querido, os filhos são herança dele, eles serão como flechas, porque nós entendemos o propósito, nós nos unimos para isso, nós andamos nos princípios, e os nossos filhos, eles vão ter dentro da nossa casa a relação correta. Por isso que a gente fica às vezes meio confuso. Eu lembro que eu ficava confuso, falava, primeiro é Deus em primeiro lugar, né? Depois é a sua família e depois é o ministério, como se tivesse uma escala de valores. E a questão para mim não é escala de valores, de verdade, porque para mim não é o que importa, não é que a família é mais importante que o ministério, porque não faz sentido. Como que alguém se julga, ou Deus chama ele para servir em algo, mas ele olha e a família dele não reflete aquilo que ela deveria refletir? Deus fala, você precisa voltar para sua casa. Por isso que Paulo fala para Timóteo, olha, aqueles que almejam um episcopado, eles devem governar bem a sua casa, eles devem ter filhos santos, disciplinados, ele deve tratar bem a sua esposa. Ele fala de uma série de características que dizem respeito aos presbíteros, ou seja, ele está falando da casa daquele presbítero, ele não está falando do ministério daquele presbítero. O ministério é o encargo que Deus entregou para ele, para que ele manifeste fora aquilo que simplesmente ele tem dentro da sua casa. Então não tem uma escala de valores, o que é mais ou o que é menos importante para Deus. O que eu entendo é Deus falando, a questão é essa, meu filho, que se na sua casa as coisas não estiverem em ordem, se na sua casa você com a sua noiva não refletir aquilo que de fato significa o noivo e a noiva, o seu ministério não vai fluir, não vai cumprir o propósito que eu esperava que cumprisse. Você pode até fazer algumas coisas, porque nós homens conseguimos fazer as coisas na força do nosso braço, mas não gera fruto, não gera multiplicação da forma como Deus queria que fosse, não gera libertação, porque a criação ainda geme para a manifestação dos filhos de Deus, e filhos de Deus, querido, eles nascem num ambiente de paternidade, eles nascem num ambiente onde o matrimônio é sarado, onde existe isso, querido, muito fácil, muito simples de se ver e muito bonito. Por isso que Ezequiel, quando ele vai profetizar sobre aquele vale, ele fala, as primeiras coisas que se juntam são os ossos e depois vem as carnes, porque ele está falando de matrimônio, que para um exército ser formado para Deus, onde filhos vão se levantar e ser um exército para Deus, começa pelo matrimônio, ossos e carne, se juntem, ou seja, reflitam aquilo que é Cristo e a igreja, e assim vocês vão ter um exército, porque filhos vão nascer dessa relação, saudáveis, entendendo o seu propósito, sendo sarados e curados, querido. E eu estou aqui, os meus pais, como eu falei para vocês, eles tiveram todo esse histórico, e Deus, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui, mas Deus teve que fazer muita coisa para tirar coisas de mim, ainda está fazendo para tirar coisas de mim, mas os meus filhos não vão precisar mais. Então a minha filha desde cedo, querida, ela já vai andar num lugar que eu não andava, ela já vai conseguir ver na minha casa o modelo correto, e isso é precioso demais, é isso que Deus quer. Por isso, querido, esquece ministério. Se você almeja alguma coisa, se você entende alguma coisa da parte de Deus, se volta para sua casa, primeiro tenta refletir e pensa se você está sendo Cristo para sua esposa em primeiro lugar. Depois, você de fato deixou o seu pai e a sua mãe, emocionalmente, espiritualmente falando, você de fato deixou eles? Você é um com a sua esposa? Vocês andam em luz, vocês dois? E outra, vocês são uma só carne? Não só na relação sexual, mas vocês são uma só carne? Vocês andam debaixo disso? Aquilo que Deus fala na casa de vocês, de fato quando o Senhor estabelece, está estabelecido e ponto final? Porque essa é a vontade de Deus para nós, querido, que a gente consiga alcançar esses lugares, de fato entendendo o que significa uma unidade num casamento. Moisés, eu não vou lembrar agora onde está, acho que é Deuteronômio, ele fala assim, por acaso um não conseguiria perseguir 1000? Ele faz uma pergunta,
mas se forem 2, e se a rocha for com eles, eles perseguirão 10.000. É como se ele estivesse falando, olha, 1 consegue perseguir 1.000, mas quando existem 2, e a rocha está com eles, eles conseguem perseguir 10.000. É como se Deus estivesse falando, olha, quando vocês andam debaixo dos princípios do meu reino, 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 10, vocês aumentam o nível de autoridade de vocês, porque vocês estão refletindo aquilo que eu estabeleci, vocês estão andando debaixo dos princípios que eu coloquei. Existe sinergia, existe multiplicação em cima disso. Então não busque provisão para arrumar um problema, querido, busque entender a causa desse problema e andar no propósito, porque na hora que você começar a fazer isso, fique em paz, querido, a provisão vai vir, ela vai vir, porque Deus garante, assim como Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, Ele sustenta todas as coisas pelos princípios que Ele criou. Assim como você está respirando agora, existe um princípio por trás disso. Assim como a gente não está caindo, assim como existem princípios que nos regem, assim é para o matrimônio, não muda em nada. É que às vezes a gente é muito teimoso, e a gente quer fazer do nosso jeito, achando que vai dar certo do nosso jeito, porque resolver a causa dói demais, resolver os problemas na sua raiz dói demais, porque você vai começar a descobrir que na verdade você não deixou o seu pai e a sua mãe, você tem muita coisa ainda lá, e que o seu casamento muitas vezes não vai para frente por causa disso, porque você não saiu deles ainda, e que na verdade muitas vezes vocês não são um, porque vocês têm muita coisa escondida entre os outros, entre os dois. Amém, gente? Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração, que a gente falasse com Deus, que o Espírito Santo pudesse ministrar para vocês, porque cada um tem uma vida, querido, cada um tem um casamento, cada um veio de uma família, cada um veio de uma realidade, mas o propósito é para todos. E se Deus dá ferramenta para que todos arrumem, Deus não ia ser injusto de dar para algumas pessoas o benefício de colocar as coisas em ordens e para outras não. O mesmo espírito de profecia que sopra para alguém para dizer que alguma coisa está errada, ele está nesse lugar para soprar sobre você também, e te trazer revelação a respeito de coisas que precisam ser curadas, que precisam ser colocadas em ordem na sua casa. Então não busque mais a provisão, querido, busque entender o propósito, busque entender a causa disso, vá na sua raiz, sabe? Querido, não vale a pena, medita nisso, não vale a pena você viver com Deus se não for de todo o coração. Do Antigo ao Novo Testamento, esse sempre foi o clamor de Deus: buscar-me-eis e achar-me-eis se me buscardes de todo o vosso coração. E buscar de todo o vosso coração não significa que você só vai seguir a Deus e achar Ele quando todo o seu coração for dele. Significa que naquilo que Ele te revelou, você é todo, você é integral, você é inteiro, em cima daquilo que Ele te falou e daquilo que Ele te revelou. Isso é buscar Deus de todo o coração. É Zaqueu, em cima de uma árvore. Então ele descobriu que defraudar os outros é errado. Ele fala: Deus, então eu preciso restituir essas pessoas. E Deus fala: hoje houve salvação nessa casa. O coração de Zaqueu não era todo de Deus, ele tinha acabado de conhecer Jesus, mas ele foi inteiro naquilo que ele havia recebido. E porque ele foi inteiro naquilo que ele havia recebido, Jesus virou para ele e falou: hoje houve salvação na sua casa. Se estendeu não só para ele, mas para aqueles que eram dele, para aqueles que estavam debaixo da autoridade dele. Então seja inteiro, querido, em Deus. Amém? Meu interior
Queridos, eu queria chamar pessoas à frente aqui, casais que talvez foi a primeira vez que ouviram isso. Homem, você que talvez não sabe nem por onde começar, como refletir Cristo para sua esposa. Vocês que talvez não entendem o que significa esse propósito, que não está refletindo isso, ou que entende de alguma forma, que olha para sua casa e fala: a minha casa não está refletindo aquilo que de fato era para refletir. Eu queria chamar você aqui à frente, querido. Eu queria ter um tempo de oração com você. Isso não tem a ver com exposição, isso não tem a ver com Deus para apontar dedo. Eu entendo que essas coisas elas deveriam nem ser pregadas no sentido de falar de vergonha, sabe, cara? A gente está aqui para se curar, a gente está na casa do Pai. E na casa do Pai os filhos eles se colocam porque eles não estão se importando com reputação ou qualquer coisa assim. O que eles querem é colocar a sua coisa em ordem, porque quando Deus quer falar com um filho é porque Ele tem o desejo de colocar as coisas em ordem. Porque o que Ele tem mais vontade, querido, é que a sua casa reflita isso. E eu queria chamar você aqui, o Daniel vai continuar tocando. Se você entendeu isso, a gente queria ter um tempo de oração com vocês. As pessoas aqui dessa casa vão orar junto. Amém, gente? Persegue o
criação pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. Amém, gente. Nós vamos ter esse encontro de casais a cada 2 meses, viu? A gente vai passando as datas aí, para que vocês voltem, tá bom? Se vocês quiserem vir, vocês estão convidados. O nosso culto é amanhã às 10 horas da manhã. Amém, gente? Vamos orar, queridos? Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite, Pai. Por coisas que o Senhor começou a mexer, Pai. Sabemos que isso é uma noite, Deus, que o Senhor revelou coisas aqui, Deus, que o Senhor expôs situações, e nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor continue falando com os seus filhos, Pai. Nós sabemos que muitas vezes a emoção vai embora, Senhor, mas a sua palavra permaneça, meu Pai. Que os homens, Espírito Santo, eles possam ser fortes o suficiente, Senhor, para sustentar e cumprir aquilo que ouviram, Senhor. Que o Senhor dê a eles a graça, Espírito Santo, que eles se espelhem em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que cada um que está aqui, Senhor, possa voltar em paz, Senhor, para sua casa, Senhor, para os seus filhos, Deus. Nós assim oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai.